Homens, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo direto, onde a gente vai falar sobre algo que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com as mulheres. A mensagem que faz uma mulher sentir desejo por você. Eu sei que muitos de vocês já tentaram usar frases prontas ou técnicas que só prometem milagres, mas acabam frustrados porque nada parece funcionar de verdade. Hoje, a ideia é resolver esse problema de uma forma prática, ajudando você a compreender o que realmente desperta a imaginação e o corpo de uma mulher quando ela lê algo que você mandou. Antes de mergulharmos no tema, peço que você curta este vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com aquele amigo que vive reclamando da vida amorosa e, claro, deixe a sua opinião nos comentários. É só assim que a gente cria uma verdadeira comunidade de homens conscientes, que não são enganados por falsas promessas e que buscam ser a melhor versão de si mesmos em todas as áreas da vida. Então, prepare-se para entender como uma simples mensagem pode virar um convite ao desejo, sem precisar de estratégias mirabolantes. Aqui, falamos numa linguagem direta, simples e acolhedora, para ajudar homens que já foram rejeitados, feitos de bobos, ou que simplesmente estão cansados de investir tempo e energia em relacionamentos que não andam. Vou mostrar, passo a passo, como cada detalhe de uma mensagem pode mexer com a mente dela, despertando uma vontade que ela talvez nem perceba de primeira, mas que fará com que ela pense em você antes de dormir, ao acordar e em todos os momentos em que o celular apitar. Fique até o final, porque lá eu tenho uma dica extra para quem quer realmente construir uma comunicação sedutora e honesta ao mesmo tempo. Escreva isso e faça ela imaginar você a deixando sem fôlego. Muitos homens cometem o erro de acreditar que basta mandar "você é linda" ou "saudades" para conseguir a atenção de uma mulher, mas não percebem que, para gerar desejo de verdade, é preciso ir além. A primeira chave é: em vez de só falar o quanto ela é bonita, ajude-a a se imaginar em uma situação envolvente ao seu lado. Frases como "não paro de pensar em como seria sentir a sua respiração bem perto da minha agora" criam uma imagem quase instantânea na cabeça dela. Só que, se você exagerar nos detalhes ou partir para algo muito explícito, corre o risco de deixar a mensagem pesada ou desrespeitosa. O ideal é permitir que ela complete as lacunas com a imaginação. Infelizmente, muitos caras não têm essa sensibilidade e partem direto para o vulgar, acreditando que isso é sinal de confiança. Na verdade, transmitem falta de tato e acabam sendo ignorados ou bloqueados. Por isso, lembre-se, uma boa mensagem não entrega tudo, mas cria um cenário que ela mesma vai se encarregar de decorar mentalmente. Se você diz algo como "eu adoraria ver o seu rosto totalmente entregue depois de eu te roubar um beijo", essa simples afirmação desperta curiosidade sobre como seria esse beijo, onde aconteceria, e ela começa a fantasiar. Não é sobre cantar vantagens, é sobre provocar a mente dela. O grande problema de quem não entende essa dinâmica é gastar energia em mensagens frias, cheias de elogios genéricos que não trazem nenhuma emoção concreta. Então, pare de insistir no mesmo padrão que não funciona e aprenda a criar pequenas cenas na cabeça dela. Assim, você foge de cair no esquecimento e ainda planta a semente da curiosidade, fazendo com que ela queira saber mais sobre o que você é capaz de fazer além das palavras. Isso sim faz com que ela fique sem fôlego só de imaginar as possibilidades. O segredo das mensagens que aumentam a temperatura dela sem ela perceber. Existem mensagens que parecem inofensivas, mas que aos poucos elevam a temperatura dela sem que ela se dê conta. E por incrível que pareça, a maioria dos homens ignora essa estratégia, preferindo partir logo para algo explícito e muitas vezes sem contexto. É aqui que entra a importância de criar uma trajetória. Comece com algo suave, como um "você nem imagina como lembrei de você hoje. Aquela cena que passou na minha cabeça me fez sorrir feito bobo." Percebe que é uma mensagem simples, mas que já sugere que você pensou nela e que existe algum segredo por trás da sua lembrança. Ela provavelmente vai perguntar: "que cena foi essa?" E nesse momento, você pode inserir um detalhe mais íntimo ou provocante. O truque é não revelar tudo de uma vez. Quando você faz esse jogo de dar pequenas pistas, o próprio corpo dela reage, porque a curiosidade gera uma expectativa que aquece a imaginação. A armadilha está em homens que não têm paciência para conduzir esse passo a passo e tentam pular direto para a parte mais picante, levando um balde de água fria na resposta, ou sequer recebendo retorno. Muitos ainda se perguntam por que não conseguem engatar uma conversa interessante. É que simplesmente não há construção de clima.
Além disso, existem mulheres que gostam de testar para ver se você é apenas fogo de palha ou se realmente sabe manter a conexão. Se você cai na armadilha de mandar uma enxurrada de mensagens sem timing, talvez a imagem que passe é de desespero. A dica é alternar momentos de silêncio, deixando ela processar suas últimas palavras, com pequenas doses de conteúdo que alimentem a fantasia dela. É esse equilíbrio que faz a temperatura subir sem que ela perceba o que está acontecendo. E quando ela se der conta, já estará completamente envolvida no jogo. O jogo de palavras que faz ela ficar molhada só de ler. Há quem subestime a força de escolher as palavras certas na hora de mandar uma mensagem. A linguagem tem um papel fundamental em criar sensações físicas, porque a mente dela passa a reproduzir o que está sendo descrito. Se você, por exemplo, diz, sua presença é tão envolvente que às vezes até o ar ao meu redor parece mais quente quando penso em você, está provocando a imaginação sobre uma mudança no ambiente, algo que deixa tudo mais intenso. Agora, se você vai direto no "quero te pegar de jeito", pode passar uma impressão bruta demais. Não que não existam mulheres que curtam a linguagem mais direta, mas, para a maioria, a excitação vem em ondas. Se você joga de cara uma frase forte, pode assustar, ou, no mínimo, não criar o clima necessário. O grande problema é que muitos homens, por falta de orientação ou por ouvir conselhos de quem não entende de verdade de comunicação, acham que ser explícito é a única maneira de demonstrar desejo. O resultado? Frustração, bloqueio e a sensação de que nada dá certo comigo. A melhor forma de resolver isso é praticar escrever mensagens que deem margem para a imaginação. Fale do que você sente quando pensa nela, do leve arrepio na nuca, da vontade que cresce quando lembra de algum detalhe específico que ela tem, tipo o sorriso ou o jeito de mexer no cabelo. É nessa sutileza que está a chave para provocar reações físicas genuínas. A mulher começa a ler, vai se lembrando das suas palavras, e o corpo reage por conta própria. Mas cuidado para não cair em contradição. Se na vida real você não sustenta a mesma sutileza, ela percebe rápido que era tudo só charme escrito. Então, alinhe suas atitudes com suas mensagens. É assim que você sai do time dos que só falam e entra no dos que realmente fazem a mulher sentir, ainda que à distância. O melhor horário para mandar mensagem e fazer ela dormir, pensando em você. Para muitos homens, horário não importa. Mandam mensagem a qualquer hora sem perceber que a rotina de cada pessoa é diferente e que há momentos do dia em que as defesas estão mais baixas, o que facilita a recepção de conteúdo mais provocante. É comum, por exemplo, que durante a manhã ou a tarde, a mulher esteja focada no trabalho, nos estudos ou em outras tarefas, o que faz com que mensagens mais ousadas sejam até incômodas. Já perto da noite, especialmente antes de dormir, o clima tende a ser mais propício para conversas profundas ou íntimas. Infelizmente, muitos não prestam atenção a isso e mandam logo cedo algo do tipo: "Sonhei que você estava aqui na minha cama", pegando a pessoa num momento atarefado, o que gera uma resposta fria ou simplesmente nenhuma resposta. Isso faz com que o homem se sinta rejeitado e comece a pensar que não tem solução. A dica é simples. Observe a rotina dela, procure saber, de forma sutil, em que momento ela costuma ficar mais tranquila. Aí sim, planeje suas mensagens com base nessa informação. Se ela chega em casa às 8 da noite, por exemplo, e tira um tempinho para relaxar, que tal mandar algo como: "Espero que seu dia tenha sido incrível. E se não foi, quem sabe eu posso melhorar sua noite?" É uma abertura leve, mas que já sugere a possibilidade de conforto ou algo mais. Se ela dá espaço, então você intensifica. Se não, dê tempo. A mensagem certa, no horário certo, pode fazer com que ela vá dormir com aquele pensamento latejando na mente. O que será que ele quis dizer com isso? E é exatamente esse tipo de dúvida que a faz acordar pensando em você no dia seguinte. Porém, se você for insistente em mandar áudios e textos extensos em horários impróprios, a chance de atrapalhar o momento dela é grande. Então, tenha paciência e jogue com inteligência, para não fazer parte do grupo de homens que são descartados por pura falta de percepção. O texto curto que cria uma explosão de tesão na mente dela. Às vezes, menos é mais. Muitos homens se esforçam demais escrevendo redações enormes, tentando convencer a mulher de que são ótimos, engraçados, interessantes. Mas quando o assunto é desejo, um texto curto e bem posicionado pode ter muito mais impacto do que uma carta. Por exemplo, mandar algo como: "Minha mente está cheia de planos para você", e parar por aí. Esse tipo de mensagem, sem mais explicações, desperta uma curiosidade imediata,
porque ela vai se perguntar que planos são esses. O erro comum é o homem achar que precisa explicar cada detalhe, esmiuçando o que ele quer fazer, o que vai acontecer, em que lugar, etc. Isso pode tirar todo o mistério e não dar espaço para a imaginação feminina. Ao contrário, se você joga a bomba, deixa ela ali e espera um pouco, está criando a chamada explosão de tesão mental, porque ela começa a preencher as lacunas com as próprias fantasias. No entanto, isso só funciona bem se existir alguma base de conexão ou pelo menos um interesse prévio entre vocês. Se você é um completo estranho e solta algo tão direto, ela pode se sentir desconfortável. Então, construa minimamente um clima antes de partir para a atacada curta. Outro ponto é saber a hora de encerrar a conversa para que ela fique com aquele gostinho de quero mais. Se você manda uma frase poderosa e logo em seguida fica sufocando com dezenas de mensagens, o efeito se perde. É preciso saber dosar, não ser carente ou pegajoso. É nessa dosagem que muitos homens falham, tentando prolongar a conversa e detalhar demais. Lembre-se, o texto curto tem impacto justamente por ser curto, por deixar perguntas no ar. Aprenda a segurar sua ansiedade e feche o aplicativo se for preciso, deixando ela digerir o que foi dito. Quando você volta, pode ser recebido com uma resposta curiosa ou até mesmo já cheia de segundas intenções. Como criar um clima. Com uma mensagem simples, mas cheia de provocação. A maioria dos homens subestima o poder de algo que aparenta ser simples. Acham que para criar um clima de desejo é preciso usar palavras difíceis ou construir frases de duplo sentido a cada linha. Na verdade, o que gera provocação de verdade é a maneira como você insere a ideia no contexto. Por exemplo, você pode mandar algo como: sabe aquela sua mania de mexer no cabelo? Então, eu não consigo parar de imaginar como seria tê-lo entre meus dedos agora. Note que é uma frase simples, mas carrega um tom íntimo e faz referência a um detalhe pessoal dela. Isso mostra que você está atento, que percebe as pequenas coisas, o que já é um ponto positivo, e ao mesmo tempo sugere um toque físico que não é descrito de forma agressiva ou vulgar. Quem não entende essa dinâmica pode achar que precisa soltar elogios aleatórios como "você é muito gata", mas isso não diz quase nada. Quando você conecta a mensagem a algo que ela faz, fala ou tem como característica, a provocação se torna muito mais pessoal e forte. É aí que mora o perigo. Se você não conhecer a mulher minimamente, pode ficar sem assunto ou sem referência para criar essa ligação. É por isso que investir em uma conversa leve antes faz diferença. Muitos caras estão tão desesperados para chegar na parte quente que pulam toda a fase de coleta de informações, não sabem nada sobre ela e acabam soando genéricos. Resultado: fracassam e ainda reclamam que foram rejeitados. Então lembre-se, a simplicidade é poderosa quando carrega significado pessoal. Uma única frase que conecta algo que ela faz no dia a dia com um desejo implícito pode provocar um calor instantâneo. Faça isso com respeito. Mantenha um tom de leveza e evite ser insistente se ela não corresponder de imediato. Muitas vezes, ela pode precisar de um tempo para digerir a ideia. Essa paciência é o que separa os homens bem-sucedidos dos que ficam choramingando, sem entender por que nada dá certo.